e já direto ao assunto, vamos trabalhar sobre as pegadinhas, né, que parecem boas ideias e no final das contas não são, né, ideias que parecem boas, mas não são. E aqui a gente vai enxergar alguns aspectos interessantes aqui que levam a essa situação, né? Muitas vezes o que acontece? O empreendedor ele fica apaixonado pela ferramenta, ele não fica apaixonado pela problemática. Ele passa a defender a ferramenta como a solução para todos os problemas. E isso gera, pasme, uma distorção da realidade. Essa é a grande questão. Por quê? Porque a ideia em si, ela não pode ser apaixonante pelo empreendedor. A ferramenta tem que ser, os consumidores é quem tem que se apaixonar pela ferramenta e não o empreendedor. O empreendedor ele se apaixona pelo problema. E nisso o que acontece é que muitas vezes a gente fica atraído por uma solução. Essa solução ela pode e provavelmente é bastante sedutora, ela é, né, uma questão que a gente vai explorando e vai se aprofundando, e quanto mais o empreendedor se aprofunda nessa questão, parece que fica cada vez mais sedutora a ideia, e você passa a ser praticamente sugado por essa ideia. Eu estava vendo um dos vídeos da Y Combinator, que é uma das maiores aceleradoras dos Estados Unidos, e justamente um dos conteúdos que ele fala sobre o poço de piche, né? Que parece aos olhos, né, à distância parece uma água limpa, né? Quando na verdade é um poço de piche, e aí você chega lá, você pisa, você fica preso, se afunda, não consegue sair, quanto mais você mexe, mais piora a situação. Aí você acaba morrendo e nisso parece que vai atraindo outras pessoas, né? Então essa é a grande questão. E tem algumas coisas muito interessantes. Grandes empresas, quando não exploram tais aspectos, né, que você como empreendedor vai enxergando e fala, não, mas ninguém está falando sobre isso, parece que torna mais atrativa ainda a ideia. Como se fosse aquela situação que ninguém viu o que eu estou vendo, né? Então essa é uma questão muito cautelosa, porque justamente o simples fato de uma grande empresa já posicionada nunca ter explorado essa ideia, parece que estimula ainda mais o empreendedor de se arrastar por esta solução, como se fosse de fato, né, o pote de ouro no fim lá do arco-íris. E isso é bastante preocupante e problemático, porque pode de fato colocar o empreendedor em uma situação de risco. Há neste momento uma grande distorção do esforço para se criar o que a gente chama do produto real. Muitas vezes a gente não dá valor aos produtos que já estão à nossa mão. A impressão que dá é como a gente já tem na visão do consumidor, o produto está à nossa mão, às vezes a distância de passar um cartão de crédito, né? A gente não consegue enxergar de fato o que é que tem, né? A dificuldade de lançar um produto novo, de desenvolver um produto novo, e isso passa a ser até banalizado pela nossa expectativa. E aí, nesse sentido que acontece então, essa distorção do esforço. Ou seja, é uma distorção do esforço para baixo, né? A gente acredita que é fácil montar um produto novo, até porque, olha aí, o produto novo, eu passo o cartão, eu pego esse produto, e a gente acaba não entendendo de fato que isso é um processo bastante lento. E na sequência, acaba tendo então aquele erro de expectativa sobre criação e inovação, como se isso fosse algo que brota, né, espontânea, quando o processo de criação é um processo longo, demorado, fruto de múltiplas interações, algumas que a gente nem percebe, algumas que mexem com o nosso inconsciente, em que a gente vivencia uma situação, observa uma questão, às vezes de relance, está navegando num site, vê uma imagem, passou desapercebido, 6 meses depois aquilo retoma aí, porque faz sentido dentro da sua construção mental, e aí acontece tendo esse erro de expectativa sobre criação e inovação, como se fosse um negócio assim, vou montar isso aqui, ninguém nunca tocou no assunto, essa é a solução para todos os problemas e eu estou resolvendo essa questão. E eu, professor Lauton, eu defendo essa questão da falácia do Oceano Azul,
Quem não conhece essa expressão oceano azul, né, o mercado ele trabalha essa expressão oceano azul como um grande espaço de atuação. E de fato é importante deixar claro, né? Nós temos aí dentro do mercado grandes oceanos azuis, né? Então você tem aí muito espaço de trabalho, por exemplo, a inteligência artificial. Você tem algumas soluções, ainda tem muita coisa a desenvolver, mas você tem um grande oceano azul aí para trabalhar. Mais ou menos naquela situação que você está dentro de um barco, daquele oceano calmo, tranquilo, né? E você tem todo aquele espaço infinito praticamente aos seus olhos para explorar. Quando na verdade, primeiro, oceanos não são calmos, você nunca está sozinho, né? Porque você esqueceu de olhar para baixo e você não consegue imaginar a quantidade de predadores que estão ali embaixo. O oceano não fica calmo e mesmo quando fica calmo, aparece então as tempestades do nada e eu fico sempre imaginando, né? Você dentro de um barquinho, dentro do oceano, sozinho, se você vai aproveitar alguma coisa. Você provavelmente vai ficar o tempo todo desesperado, só com a vontade de sobreviver. E olhe lá, né? Então, eu estando dentro de um transatlântico, né, dentro de um cruzador gigantesco, né, dentro de uma grande embarcação, e lidar com o oceano, né, raivoso, né, fervoroso, é uma coisa, eu estando dentro de um barquinho pequenininho é outra coisa totalmente diferente. Por isso que eu costumo dizer que para as startups existe então a falácia do oceano azul, que é tentar apresentar um amplo oceano de oportunidades, quando para a maior parte das startups elas não vão conseguir aproveitar tudo aquilo que o mercado pode oferecer, porque elas ainda não estão preparadas para isso. Elas não têm recursos, procedimentos, métodos, tração, conhecimento, curva de experiência, não tem ainda. E aqui vem um aspecto justamente que se correlaciona com o fato que, às vezes, o empreendedor olha uma situação, não vê ninguém oferecendo essa situação, acredita que essa é o pote de ouro, eu encontrei o ouro, e, na verdade, a gente tem que entender que provavelmente ninguém ainda aplicou essa ideia porque ela tem alguns desafios a serem cumpridos. E os modelos tradicionais, não que não existam, eu não quero ser uma pessoa negativa aqui, dizer que não tem ideias e que a gente não pode criar, longe disso, é para isso que servem as startups, mas precisa tomar um certo cuidado, né? Existe esperança? Sim. Algumas situações fogem do controle? Tomara, e de fato é isso que acontece. Algumas startups elas realmente se posicionam, elas passam por esse oceano azul e aproveitam, mas a média, né, na massa, a maior parte das startups ela sofre nesse sentido. Então, o que a gente precisa enxergar é você criar mecanismos, criar caminhos que possam minimizar esse risco, né, todo esse risco de trabalhar com essas situações, né?